bem-vindo, meu querido, a mais um Estudo com Deus. Feliz demais de ter você aqui. A paz do Senhor Jesus para você. Nós estamos aqui encerrando hoje os últimos capítulos de Atos. Feliz demais que a gente está vencendo este livro. Feliz porque o Senhor esteve conosco até aqui. Amém? Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 27, em nome de Jesus, e vamos convidar o nosso amado e amigo Espírito Santo, nosso ajudador, professor, para nos ensinar todas as coisas neste momento. Amém? Feche seus olhos comigo, em nome de Jesus. Senhor Jesus, me coloco na tua presença, juntamente com aquele que está assistindo esse vídeo. Pai, viemos te pedir, em nome de Jesus, nos ajude a ler a tua palavra. Nos ajude a compreender a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, desça sobre nós o Espírito da revelação e da sabedoria do Senhor, onde compreendemos a tua palavra, Senhor, onde entendemos a sua palavra. Amigo, amado e professor Espírito Santo, nos ensina todas as coisas. Nos faça entender a tua palavra, nos santifica através da palavra do Senhor, Santo Espírito de Deus. Nos ajuda a ver além das letras e que a sua palavra, Senhor, seja escrita em nosso coração e que ela possa dar frutos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que você tenha aberto sua Bíblia aí. Em Atos capítulo 27, em nome de Jesus, vamos começar a nossa leitura. Versículo 1 tem como título Paulo parte para Roma. E quando foi determinado que navegaríamos para a Itália, eles entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião, por nome Júlio, da corte Augusta. E entrando em um navio, Adramitino, pronto para navegar pelo litoral da Ásia, partimos estando conosco um tal de Aristarco, macedônio de Tessalônica. Adamítrio, meu irmão, é um porto da Ásia menor, que fica perto de Troade. Só para você saber, amém? E a viagem, ela era feita por etapas nesse tempo. Não tinha como chegar de uma só vez, igual nós, que muitas vezes nós alcançamos aí de avião, até mesmo de navio já chega mais rápido. Aqui é feito por partes, amém? Outra coisa também é que pelo menos 2 irmãos tinham ido com Paulo acompanhá-lo, que seria Lucas, aquele que está escrevendo, né? Aqui Atos, que está ali escrevendo e contando a história aqui, e também esse Aristarco aqui, que era macedônio de Tessalônica. Então, pelo menos 2 dos companheiros de Paulo estão ali acompanhando ele nessa viagem. Amém? Continuando aqui no versículo 3. E no dia seguinte chegamos a Sidom. E Júlio, tratando Paulo gentilmente, lhe deu liberdade de ir até seus amigos para revigorar-se. É muito lindo, né? Ver quando Deus está na vida, nas nossas vidas, o Senhor, ele coloca algo em nós. De uma maneira tão especial, nós temos uma marca nas nossas vidas. Que as pessoas, elas podem até nos perseguir alguns, mas certas pessoas, aquelas que são as mais necessárias, as que vão ser estrategicamente importantes na nossa vida, o Senhor nos faz achar graça diante dos olhos delas. E elas nos tratam com gentileza, nos abençoa, cuida de nós, nos ajuda. É muito lindo. Isso é o cuidado de Deus em detalhes, porque Ele usa pessoas como ferramenta, como eu já disse aqui, para nos ajudar e para nos abençoar. E Ele estava usando a vida de Júlio, esse centurião, para ajudar, para ser gentil com Paulo nesse momento aqui, até para que Deus pudesse mostrar a Paulo: eu estou cuidando de tudo. É muito lindo, né, irmão? Continuando aqui no versículo 4. E quando partimos dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E navegando através do mar da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, uma cidade da Lícia. E o centurião, tendo achado um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Versículo 7. E navegando lentamente durante muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cinido, o vento não permitindo, navegamos abaixo de Creta, diante de Salmona. Versículo 8.
E passando com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, próximo da cidade de Lazéia. Bons Portos, meu irmão, era uma baía situada ao sul da ilha de Creta, só para você saber, tá? Fenícia era uma cidade grande com porto protegido. Fenícia, perdão. Continuando aqui, eu vou falar um pouquinho mais à frente de Fenícia, tá? Versículo 9, continuando. E tendo passado muito tempo a navegação já se tornando perigosa, porque o jejum já havia passado, Paulo os alertava. O jejum aqui, meu irmão, é o dia da expiação, Yom Kippur. Então, o que acontece? Caía exatamente em setembro, final de outubro. Ele cai, na verdade, ainda, se eu não estou enganada. Então, era mais seguro você estar navegando do tempo de Pentecoste, entre Pentecoste, que era mais junho, até a festa de tabernáculos, que era 5 dias depois da expiação, que era Yom Kippur. Depois desse tempo, os romanos consideravam a navegação depois de 15 de setembro como suicida, tá? Então, tinha um tempo para a navegação que era muito perigosa e outra que era mais favorável. Então, aqui ele está dizendo: e tendo passado muito tempo e a navegação já se tornando perigosa, porque o jejum já havia passado, Paulo os alertava. Então, já tinha passado o jejum, que era no final de setembro e no início de outubro. Então, depois do dia 15 de setembro, os romanos achavam que era suicídio a navegação. E era isso que eles estavam fazendo. Eles já tinham passado o jejum, então era depois de outubro. Amém? Então, por isso que ele está dizendo isso aqui. Só para você compreender aqui o contexto, tá? Versículo 10. Versículo 10. Dizendo-lhes, senhores, e Paulo os alertava, dizendo, senhores, eu percebo que essa viagem será dolorosa e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Continuando, versículo 11. Mas o centurião acreditava mais no capitão e no dono do navio do que nas coisas que Paulo falava. E como aquele porto não era adequado para invernar, no caso, o Bons Portos ali, né? Não era adequado para invernar, a maioria aconselhou que partisse dali para tentar chegar a Fenícia, que é um porto de Creta em direção ao sudoeste, ao noroeste, ali invernar. Aqui eu queria falar sobre Fenícia. Fenícia era uma cidade grande com porto protegido contra as tempestades e, portanto, adequada para invernar. Só para você entender. Então, o que acontece? Eles tinham saído ali, né, e começado a sua viagem. Só que eles tinham que ir parando, porque não tinha como chegar assim, só chegar. Eles iam trocando de navio e indo. Então, eles conseguiram chegar de forma muito, muito custosa até Bons Portos, que era um lugar ali, como eu disse, situado ao sul da ilha Creta, é uma baía. Só que ali não era adequado para eles invernar, devia ser um lugar pequeno, ali não era um lugar bom para eles poder ficar ali, tá? Então eles continuam a sua viagem, porque a intenção deles era chegar até Fenícia, que era uma cidade maior, que tinha um porto apropriado, que era protegida ali contra as tempestades, que davam para ele ficar ali o inverno para depois continuar a sua viagem. Então a intenção do centurião era chegar até esse lugar, entendeu? Então por isso que ele quis continuar. Paulo alertou, dizendo não vá, mas ainda assim ele preferiu escutar quem? Quem ele preferiu escutar? O comandante, obviamente, porque ele pensou, quem que é esse Paulo? Sabe por acaso do quê, né? E assim ele seguiu a viagem ouvindo o dono do navio e o capitão, amém? Continuando aqui no versículo 13. E soprando um vento fraco do sul, e supondo eles ter obtido o seu propósito, levantaram âncoras. Eles navegaram próximo a Creta, mas não muito depois levantou-se um vento tempestuoso chamado Euroaquilão. Meus irmãos, Euroaquilão é um tufão com ventos violentos que sopram do leste a nordeste. Então é um tufão. Então você imagina, se levantou ali ventos que fala aqui, ventos tempestuosos, porque era um tufão violento ali que tinha se levantado ali no mar e que estava, né, querendo destruir ali o barco. E esse era o perigo, na verdade, né? Versículo 15. E apoderando-se do barco e não podendo endireitá-lo em
em direção ao vento, desistimos e ficamos à deriva. E correndo abaixo de uma ilha chamada de Clauda, tivemos muito trabalho para recolher o bote. Tendo recolhido, reforçaram o navio com cordas, temendo ficarem presos na Sirte. Arriaram as velas e deixaram-se levar à deriva. Versículo 18. Sendo nós agitados excessivamente por uma tempestade, no dia seguinte eles aliviaram o navio, e no terceiro dia nós lançamos ao mar com as nossas próprias mãos os aparelhos do navio. Versículo 20. E nem sol, nem estrelas apareceram por muitos dias. E uma não pequena tempestade nos pressionando, perdemos toda a esperança de sermos salvos. Mas após longa abstinência, Paulo se levantou no meio deles e disse: Senhores, devíeis ter me ouvido e não ter partido de Creta, e assim evitariam este dano e perda. E agora eu vos exorto para que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem, dentre vós somente o navio. Porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Versículo 24, dizendo: Não temas, Paulo, é necessário que sejas levado diante de César, e eis que Deus te deu todos os que navegaram contigo. Então aqui Paulo devia estar preocupado como todos eles. Só que a diferença de quem tem Jesus é que corre para Jesus. Agora aquele que não tem para onde correr faz o quê? Fica desesperado. Não, o crente que confia em Deus, ele vai orar. E provavelmente Paulo deve ter orado e falado: Senhor, tem misericórdia, eu vou morrer aqui. E o Senhor envia um anjo para dizer: olha, não se preocupe, não temas, Paulo, porque é necessário que você chegue até o seu destino. Então, muitas vezes, era necessário Paulo passar por tudo aquilo, apesar de todas as circunstâncias difíceis, ele precisava chegar lá naquele lugar que Deus tinha estabelecido. Então, meu irmão, muitas vezes você está preocupado com a rota que Deus tem te colocado. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Deus está me mandando para um lugar. Deus está me colocando nesse trabalho, está me mandando para essa faculdade, está me enviando para esse país, para essa cidade. E é isso, é necessário para que você chegue no ponto que o Senhor quer que você chegue. Se você não passar por essa trajetória, você não alcançará aquilo que Deus tem para você. E é o que acontece aqui com Paulo, ó. É necessário que sejas levado diante de César. Eis que Deus te deu todos que navegam contigo. Era necessário que Paulo chegasse no seu destino. Então, de qualquer forma, Deus ia abrir uma porta, cuidar de todos os detalhes, porque quando Deus dá uma missão para alguém, Deus mesmo provê todas as coisas para que aquela pessoa chegue naquele lugar. E muitas vezes, por mais que essa ordem veio da parte de Deus, meu irmão, você vai passar dificuldades. Paulo estava amando de Deus indo para César. Deus disse: você vai porque eu estou te mandando para que você fale o evangelho lá em Roma. Mas não é porque Deus está nos enviando, meu irmão, que não vai ter dificuldade. Não vai ter problema, não vai ter tempestade, não vai ter barco afundando. Não, meu irmão. Porque a trajetória é necessária para a gente chegar naquele ponto que Deus quer nos levar. Para que a gente possa receber as promessas dele, para que a gente possa executar a vontade de Deus, para que a gente possa cumprir com o nosso chamado e propósito. Então, não se assuste. Se Deus muitas vezes te mandar para uma rota, você tem plena convicção que é Deus que está te mandando. Mas ali no meio do caminho começa a dar tudo errado. Você fala: Deus, eu acho que eu confundi, porque não é possível. Porque muitos acreditam que quando Deus nos manda, tudo vai dar certo. Tudo vai, ser bonitinho, tudo vai ser prosperidade, tudo vai ser bênção. E não, meu irmão. Você vê pela vida de Paulo aqui, ele foi mandado por Deus para aquele lugar. Ele estava indo porque era necessário chegar a César. Mas ainda assim ele ia passar por um naufrágio e depois ser picado por uma serpente. E quantas coisas esse homem passou para chegar no destino que Deus queria levá-lo. Não é porque Deus tem te mandado, te dado uma ordem, um mandamento para que você execute, que ainda assim não vai ter problema ou dificuldade. Confie, tenha convicção naquilo que Deus tem falado a você. E mesmo com as dificuldades, confia no plano de Deus, porque Deus está fazendo algo. E você vai entender isso só lá no final, quando as peças se encaixarem e você chegar no seu destino. Amém? Continuando aqui, no versículo 25. Amém? Portanto,
Senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que será assim como me foi dito. Você está vendo aqui? Ele tinha convicção no Senhor. Todas as circunstâncias diziam que eles iam morrer, irmãos. Eles tinham feito tudo que podia para salvar ali a vida deles. Eles estavam ali à deriva, eles estavam ali, sabe? Eles olhavam as circunstâncias ali ao seu redor, dizia tudo ao contrário, que eles estavam indo para a morte. Mas Paulo tinha convicção naquilo que Deus tinha falado com ele. É isso que nós precisamos ter, a convicção do Senhor, apesar das circunstâncias difíceis. Apesar de a gente olhar ao nosso redor e tudo ao nosso redor dizer que não. Nós temos que crer que o Deus de todas as coisas está no controle, ele não perdeu o controle. Eu acredito que Paulo aqui, no momento que acontece o naufrágio, eles têm que se jogar ali no mar, eu penso comigo, meu Deus, ele deve ter pensado, meu Deus, cadê o Senhor? Deus estava ali no controle de tudo. Então nós devemos ter essa convicção na nossa vida. Amém? Continuando aqui, 26. Portanto, necessário irmos encalhar em uma ilha. Mas quando chegou a 14ª noite, fomos levados para cima e para baixo no Adriático, e em torno da meia-noite, os marinheiros acreditavam que estávamos próximos de alguma terra. E sondando a profundidade, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, voltando a lançar a sonda. Acharam 15 braças, 29. E temendo ser atirados contra alguns rochedos, eles lançaram 4 âncoras da popa, desejando que amanhecesse. Mas os marinheiros procuravam fugir do navio, descendo o bote ao mar, com o pretexto de quererem lançar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permaneceram no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram as cordas do bote e o deixaram cair. Versículo 33. E prestes a chegar o dia, Paulo pediu a todos para se alimentarem, dizendo: este já é o 14º dia que esperais, continuamente em jejum, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, porque é para a vossa saúde. Porque nem um cabelo cairá da vossa cabeça, da cabeça de qualquer um de vós. Ele está citando aqui Paulo, Mateus, que diz ali, Mateus 10:30, que diz: quanto a vós, outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. É Deus dizendo: todos os teus cabelos estão contados e nada cairá da sua cabeça. Então Paulo está aqui, vamos dizer, proclamando a mesma palavra que foi dito aqui em Mateus 10:30. Amém? Continuando aqui no versículo 35. E tendo falado isto, tomando pão, deu graças a Deus na presença de todos eles, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, eles também se alimentaram. Versículo 37. E éramos ao todo no navio 276 almas. E quando eles tinham comido o suficiente, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Versículo 39. E sendo já dia, não reconheceram a terra, mas descobriram uma enseada que tinha praia, e na qual decidiram sobre a possibilidade de encalhar nele o navio. Desprendendo, pois, a âncora, as deixaram no mar, soltando ao mesmo tempo as amarras dos lemes. E içando ao vento a vela de proa, dirigiram-se para a praia. Versículo 41. Tendo chegado a um lugar de encontro de 2 correntes, encalharam o navio, e fincando-se a proa, tornou-se imóvel. Mas a popa estava quebrada com a violência das ondas, e os soldados se aconselharam a matar os prisioneiros para que nenhum deles escapasse nadando. Porque de acordo com a lei romana, se um soldado estivesse ali, né, com a vida de soldados de prisioneiros em suas mãos, e se eles fugissem, as suas vidas era ser colocada ali no lugar dos prisioneiros. Então eles iriam ser mortos, os soldados, por causa do que os outros tinham fugido. Então, para eles evitar isso, eles estavam com esse plano aqui. Versículo 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, manteve-os longe de seu propósito e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e alcançassem a terra.
E os demais, uns em tábua e outros em pedaços quebrados no navio. E assim aconteceu que todos escaparam seguros para a terra. Capítulo 28. Tem como título Paulo em Malta. E eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. E o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo recebeu a todos nós por causa da chuva que caía, por causa do frio. Quando diz aqui de não pouca gentileza, no caso eles tiveram muita gentileza. Acenderam fogo e receberam eles ali por causa da chuva. E tendo Paulo ajuntado um maço de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida, este homem é assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não deixa viver. Quando diz aqui bárbaros, meus irmãos, são povos que não falavam nem grego, pessoas que não falavam grego e também não tinham a cultura grega e nem dos romanos, amém? Só para vocês saberem aí. Continuando aqui no versículo 4. Não, no versículo 5. E tendo ele sacudido o animal no fogo, não sentiu mal algum. Mas eles aguardavam que inchasse ou que repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar por muito tempo e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Versículo 7. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia uma possessão de principal homem da ilha. Uma possessão do principal homem da ilha, cujo nome era Públio, o qual nos recebeu e hospedou cortesmente por 3 dias. E aconteceu do pai de Públio estar doente de febre e fluxo sangrento, e entrando Paulo e vê-lo depois de orar, impôs suas mãos sobre ele e o curou. Então, sendo feito isso, também outros enfermos da ilha vieram e foram curados. Versículo 10. Os quais também nos honraram com muitas atenções, e quando estávamos para partir, nos proveram das coisas que eram necessárias. Versículo 11. E após 3 meses partimos em um navio de Alexandria, que invernara na ilha, cuja inscrição era Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, permanecemos ali por 3 dias. De lá nós buscamos uma bússola e chegamos a Régio. E um dia depois, soprando um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli. Versículo 14. Onde encontramos irmãos que nos suplicamos a permanecer por 7 dias com eles, e assim partimos para Roma. E lá os irmãos, tendo ouvido sobre nós, vieram nos encontrar na praça de Ápio e as 3 tabernas. E Paulo, vendo-os, agradeceu a Deus e tomou coragem. E quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao capitão da guarda. Mas permitiu-se a Paulo morar sozinho com o soldado que o guardava. Versículo 17. E aconteceu que após 3 dias, Paulo convocou os principais judeus, tendo se reunido, disse-lhes: homens e irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o povo, nem os costumes dos nossos pais, eu fui entregue como prisioneiro em Jerusalém nas mãos dos romanos, os quais, tendo me interrogado, querem deixar-me ir, por não haver em mim nenhuma causa de morte. Versículo 19. Mas quando os judeus se opuseram contra isso, eu fui forçada a apelar para César, não que tivesse algo de que acusar a minha nação. Por esta causa, portanto, vos chamei para vos ver e falar. Porque pela esperança de Israel estou preso com esta corrente. Ele está dizendo sobre Jesus, ele era a esperança de Israel. E disseram-lhe: nós não recebemos cartas da Judeia acerca de ti, nem veio aqui algum dos irmãos anunciando ou falando algo mal de ti. Versículo 22. Mas nós desejamos ouvir o que tu pensas, porque quanto a esta seita, sabemos que em toda parte se fala contra ela. Versículo 23. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele em seu alojamento, aos quais ele expôs e testemunhou o reino de Deus, persuadindo a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas.
desde a manhã até a noite. E alguns criam nas coisas que foram faladas, mas outros não criam. E discordando uns com os outros, eles partiram após Paulo falar uma palavra. Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías aos nossos pais, versículo 26, dizendo: vai a este povo e dize, ouvindo ouvirão, mas não entenderão, e vendo verão, mas não perceberão, porquanto o coração deste povo está endurecido, e os seus ouvidos ouvem com dificuldade, e fecharam seus olhos, a fim de que não vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e entendam com seu coração, e se convertam, e eu os cure. Versículo 28. Seja, pois, de vosso conhecimento que os gentios é enviada a salvação de Deus, que eles a ouvirão. E tendo ele dito essas palavras, os judeus partiram, tendo grande contenda entre si. E Paulo permaneceu por 2 anos inteiros na sua própria casa alugada, e recebia todos que lhe procuravam. Versículo 31. Pregando o reino de Deus e ensinando as coisas relacionadas ao Senhor Jesus Cristo, com toda a confiança, sem nenhum homem o proibindo. E aqui finaliza Atos. Paulo então chega a Roma e fica ali preso ainda 2 anos, só que ele ficou preso ali na sua própria casa. Ele tinha algo especial em sua vida. Deus fazia Paulo chegar nos lugares e ter pessoas para ajudá-lo, para abençoar. Deus usava ferramentas, pessoas. E Paulo achava graça diante dos olhos dessas pessoas. E assim Paulo conseguiu fazer e cumprir com a sua missão, apesar de todas as dificuldades. E nós vemos aqui na vida de Paulo, meu irmão, que aquele que Deus dá uma missão vai enfrentar muitas dificuldades. Vai passar por muitas circunstâncias difíceis, vai viver processos muito doídos. Porque quanto maior o seu chamado, mais difícil será para você na vida. Porque você terá que viver processos de renúncias, entregas, sacrifícios. Você vai ter que se despir de você mesmo, se esvaziar de todo conhecimento humano, de todo conhecimento do mundo, de tudo aquilo que você acredita, para que você possa ser cheio de Jesus, de Cristo. E Paulo, ele se colocou nessa posição, nesse lugar, e no fim, ele se transformou, deixou de ser Saulo e se transformou em Paulo. E teve aí uma grande e maravilhosa vida, levando a palavra de Deus, pregando o evangelho. E de acordo com as fontes, morreu Paulo com 62 até mais ou menos 63 anos. Ele viveu até bem, apesar de todas as perseguições. E ele se converteu com mais ou menos 28 anos, quando ele teve aquela visão de Jesus no caminho ali de Damasco. Então, meus irmãos, Paulo é um exemplo para nós. Ele é um homem que nós temos muito a aprender com ele. Por causa disso, nós vamos continuar lendo sobre Paulo. Nós vamos ler todas as cartas de Paulo, que foram 13 cartas que Paulo escreveu, que está aqui na palavra de Deus, que está aqui na Bíblia. Nós vamos dar continuidade então em Romanos e assim por diante, até terminar as cartas de Paulo. Nós vamos aprender junto. São cartas muito difíceis, mas como eu sempre falo para vocês, eu não estou aqui para ensinar vocês teologicamente sobre nada. Eu passo um pouquinho do meu conhecimento. A intenção de tudo isso é te estimular, te motivar a ler a palavra de Deus, é trazer curiosidade, é trazer desejo de você aprender um pouco mais e não ler somente comigo, mas ler em casa você mesmo sozinho. Amém? Então no próximo vídeo nós damos início em Romanos. Amém? E que você possa permanecer comigo, que você possa, nesse tempo, você possa estar orando. Ora ao Senhor, já vai preparando teu coração. Deus, me ajude a ler a tua palavra, compreender a tua palavra, aprender a tua palavra. Vai preparando teu espírito e que Deus possa abençoar a sua vida. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Curte, comente, envie para os seus amigos, irmãos e parentes esse vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, que nós estaremos lendo e aprendendo juntos sobre Romanos. Amém? Do livro de Romanos. Em nome de Jesus, fique com Deus e até lá. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.